Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Está em busca de um lateral esquerdo brasileiro. Quero avançar nessa notícia. Nesse momento, o Corinthians concentra sua pesquisa por um lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior. Já existem conversas com um atleta em específico, confesso que não consegui descobrir o nome. Como é que se deu essa apuração? Estava conversando com um dirigente corintiano e perguntando sobre Angileri, lateral que era atleta do Timão até 31 de dezembro. O vínculo do Angileri não foi renovado. E é provável, possível, mais do que imaginável que o Angileri não tenha esse acordo renovado. Inclusive as partes nem conversam mais. A avaliação do Corinthians é de que o Angileri pede um reajuste salarial incompatível com a nova realidade do clube. Pois bem, diante desse cenário, o Corinthians passou a procurar um lateral esquerdo brasileiro que possa concorrer com o Matheus Bidu. Por que brasileiro? A ideia é guardar vagas de jogadores estrangeiros para atletas mais decisivos, que cheguem com status de titular. Como esse lateral esquerdo chega para disputar a posição com o Bidu, não há necessidade de que ele seja um gringo. Hoje o Corinthians tem entre seus estrangeiros o Milans, lateral direito uruguaio, o Martínez, volante venezuelano, o Garro, meia atacante argentino, o Memphis, atacante holandês e o Carrilho, meia atacante peruano. Você tem alguma mínima ideia de qual pode ser esse lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Tem novidade lá no Corinthians, já fez a sua estreia, mas está vestindo a camisa, está sendo apresentado oficialmente o Matheus Pereira, que veio do Fortaleza, e o nosso repórter Lucas Herrero está por lá, presidente do Corinthians, Marcelo Paz, e também o Matheus Pereira. Ele é o cara para resolver isso? Eu não sei se chega assim para resolver, viu, Fernandinho? Não acredito muito nisso, não. Acho que é um jogador, depois de várias saídas, né? Como a do Maicon e agora do Martínez, que sumiu, mas tá acabando. Ele saiu de férias dia 21, agora amanhã é dia 21, aí acabou as férias, ele volta. Vai ficar um mês de férias, né? Mas não vejo assim ele como um jogador para chegar e resolver. É um jogador que chega para compor elenco, uma necessidade ali do Dorival para ajudar, mas não chega com o status de titular, por exemplo, para esse time do Corinthians. Aliás, o Corinthians tem um bom time titular, ele chega ali para um momento de segundo tempo, mas aí é do jogador também, né? Se de repente ele começa, nas oportunidades que tiver, render, agradar o treinador, ele pode conquistar espaço, mas acho que nesse primeiro momento não chega para ser titular, não. E o futebol tem aquela coisa de uma tolerância muito grande, Souza e Dicílio. O Martínez sumiu, está dando uma canseira, não fala com o treinador, mas de repente volta, se tiver condição, joga. Se tiver com necessidade, o clube bota para jogar. Tá certo, isso que recado você passa para os outros? Que não tem comando, né? Ou manda embora? Eu acho que ele continuou e pode continuar pela falta de jogadores, Fernandinho. Conhecendo bem a forma como o Dorival trabalha, é difícil para um treinador, né, você administrar um fato como esse, né? E não é a primeira vez, é a segunda vez. Né? Esse é o problema. A primeira vez você chega, dá aquele miguezinho. É a hora que você perde a mão do negócio, é a hora que o caldo engrossa, né? Você acaba, se você abre precedente para um, né, Fernandinho, você tem que abrir para todo mundo. Então, eu acredito que se não abrir, vira confusão. Né? Se não vira confusão. Eu acho que a tendência, se o Corinthians não tiver mais problema com o negócio de transfer ban, é quando ele chegar, o Dorival dizer que não vai contar mais com ele. Eu acho que seria o correto que a gente está acostumado a ver, né? Em um clube que tem organização, né? Você não dá um parecer, né? E você demorar esse tempo todo para você resolver um problema no seu país, sendo que o Ferrarese está aqui já, né? Você tem que resolver esse problema antes, né? E a gente sabe a facilidade que tem quando é no nosso país. Se é aqui, né? Em um país que você não é do país, você tem uma dificuldade muito grande, mas ele sendo de lá, mas o Corinthians precisa mostrar pulso, né, com relação a isso, né? Eu acho que parte muito mais do Corinthians do que do próprio Dorival, né? Você colocar a ordem, né, dentro do... Acho que ele já passou o que ele quer, né? Os caras agora da direção, porque eu acho que passa perder a oportunidade de se autoafirmar, mostrar autoridade, dar um recado para todo mundo. Esse silêncio da direção do Corinthians é muito ruim.
Porque parece que, tudo bem, ele está fazendo o que ele quer, a gente está deixando tocar. Não sei se tem algum empecilho, algum problema financeiro nessa história, que provavelmente tenha, né, uma multa, algo assim, mas acho que a direção do Corinthians não pode ficar em silêncio nesse momento. Não é o técnico, de novo, que vai ter que ir lá dar uma peitada publicamente e se expor. Tem gente para isso. A gente até entende pelo ano passado, né? O Corinthians tinha um transfer ban, não podia contratar ninguém. Aí você acaba tolerando Aí você algumas engole. coisas. Aí você acaba tolerando algumas coisas. Ele foi um jogador importante, mas a importância dele não pode causar um ato de indisciplina como essa pela segunda vez, né, Fernandinho? Em todas as palavras, eu estou aguentando ele, né? Ele falou agora do aspecto técnico, né? Ele vai ter que recuperar tecnicamente dentro de campo. Ele não quis expor o Dorival mais uma vez. O Dorival já deixou claro que quer o Alisson, que o jogador de São Paulo, tá aí um imbróglio. Acho que hoje deve resolver essa parada. Eu acho que Deu uma resolve. avançada aí no negócio. Não vai ser mais troca, né? Não, vai parece, pagar pelo empréstimo. parece que é 1 milhão, parece que é 1 milhão de reais, e depois com opção de compra, essa coisa toda. Há um descontentamento do Alisson, ele quer sair do São Paulo. Ele confia no Dorival, o Dorival confia nele, então de repente pode diminuir muito a chance do Martínez, que é um bom jogador. Ele, tecnicamente, não é o problema dele, é o comportamento. Ele jogou a final da Copa do Brasil, né? Um cara importante. Então, é um jogador importante dentro de campo, desde que ele queira. Agora, o silêncio da diretoria deixa alguma coisa transparecer. Ou o Corinthians está devendo alguma coisa para ele e não deixou isso muito claro, porque é uma posição estranha do clube. O jogador fica muito confortável, né, com isso. Porque aí fica fácil. Você joga nas costas do treinador, o treinador assumindo uma postura mais agressiva, como tem que ser, ele pode, de repente, o grupo entender errado, ou o grupo entender errado essa benevolência que o Corinthians está tendo com o Martínez. Por que ele tem esse direito ou não tem? Então, é uma coisa muito mal explicada, fica ruim para o Dorival, que já falou que atravessou momentos complicados, muito complicados no Corinthians, conseguiu títulos que muita gente não imaginava, que foram o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil do ano passado, muito em função desse jeito do Dorival de trabalhar. Claro, ele tem esse jeito copeiro, né? Ele conseguiu resultados importantes, mas o Martínez acaba sendo um empecilho. Eu acho que o Alisson chega para o time do Corinthians, já não quer ficar no São Paulo mesmo, não há jogador envolvido, o próprio Dorival já disse que não colocou jogadores à disposição para o time de São Paulo, que precisa de todo mundo, já falou do elenco curto, mas eu acho que o negócio do Martínez é muito mal explicado. Tem que tá reincidente por necessidade. Mas, Fernando, de falar a verdade, se eu sou treinador, eu falo, não precisa vir mais não, viu? Não precisa vir mais não. Porque já fez uma vez, é a segunda vez, o time já todo se apresentou, já está quase que na metade da primeira fase do campeonato, o cara nem se apresentou ainda. Passaporte, velho. O cara não se apresentou ainda. Qual que é a responsabilidade desse cara? Porque tem que renovar o visto dele. Tem que ter... A real é o seguinte, para renovar o visto de trabalho aqui no Brasil, ele tem que ter um passaporte com validade de 6 meses no mínimo. O passaporte dele não tem, por isso que ele está tentando tirar outro passaporte. Mas a primeira vez também foi essa conversa. Foi essa mesma coisa. E ele não atende o Dorival, pô. Dorival, que ele mandando mensagem, ele não responde o Dorival. Eu acho que... Vê se acontece isso no Palmeiras, no Flamengo. Não acontece, não acontece. Tem comando, tem direção, tem alguém que pune, tem alguém que exige, tem alguém que é respeitado. O Corinthians não pode ser essa bagunça, cara. Já chega o Memphis também. Quando joga, reclama que jogou porque estava machucado. Depois que está com desconforto, joga quando quer. É o lance de você ser refém do jogador. Você deve dinheiro, deve obrigação, deve satisfação. É comando, gente. É comando. Aí o jogador fica à vontade, né? O jogador está escolhendo quando joga, o jogador escolhe quando se apresenta. Então vira bagunça. Mas alguma coisa tem que ser valoriza feita. o trabalho do técnico, né? Que está administrando esse monte de vaidade aí, um monte de jogador folgado, né? Porque pelo menos é o que passa. Quanto mais corda ele vai dando, pior vai ficando. Vai se enforcar, né? Vai, com certeza. É difícil, essa situação do Dorival é difícil, mas eu acho que quem tem que tomar as rédeas, Marcelo Paes chegou agora, né? Ele já tem que chegar. Um silêncio ensurdecedor. Já tem que chegar. A gente sabe que ele foi um jogador importante esse ano. O clube pode ter algum tipo de dívida com ele, mas ele pode também acionar o Corinthians. Ele não pode usar disso para poder estar faltando, entendeu? Então, essa questão da postura. Hoje, com toda a imprensa lá, gente ao vivo, nosso Lucas Herrero está lá ao vivo. Você acha que o presidente não poderia sentar ali
um minuto antes de apresentar o jogador e falar, gente, está acontecendo isso, nós vamos suportar até aqui ou não vamos suportar, está rompido. Não precisa dar entrevista, só dá um depoimento. Só um Pumba, depoimento, só uma esclarece. declaração. Não adianta o cara aparecer para fotografia e mostra a camisa ao lado do jogador que está chegando. Sai fragilizado, né, cara? E quem tem que responder às vezes é o Dorival. Mas é sempre. Mas é isso. No próximo jogo, você acha que o jogo do Corinthians é amanhã contra o Santos? Vão perguntar isso, cara. Lógico. Claro. Ganhando ou perdendo, vão perguntar. E o cara vai chegar, sei lá quando vai chegar, na vontade dele, precisa de pelo menos uns 10 dias de treinamento. Ele perdeu a primeira fase toda do campeonato. Não, ele perdeu a pré-temporada, ele não estava treinando. Não, a pré-temporada E de e a 4, primeira 5 fase dias. do campeonato. Também. Pré-temporada, sei lá, né? Mas o campeonato, o compromisso do time, ele é pago para jogar. E o cara não aparece, não dá satisfação, não atende o treinador. Sabe o que é o pior? Pô, se eu falto, você falta, qualquer um de nós, você em cada falta, isso é descontado do seu salário. Se não tem uma justificativa clara, você acha que descontam de alguém? Mas você acha que não tem a questão do abandono do emprego? Tem um Tem um prazo para isso. O CLT, acho que são, eu não sei se são 30 dias que caracteriza abandono Eu de também emprego. não sei o Corinthians não vai partir para essa briga, cara. Não vai partir. Por que não vai? 30 Mas por dias que não vai? consecutivos de ausência é justa causa. E o jogador tem uma parte do salário dele em carteira assinada, a outra parte é um contrato de marca. Mas você tem carteira Eu assinada. duvido que o Corinthians, se isso acontecer, se ele ficar 30 dias, por exemplo, ele saiu dia 21, o Corinthians saiu de férias. Sim. Então, a partir do dia 22, né, ele já estava em férias. Então, ele está ainda com uns 30, não sei se são 30 dias, o que deram de férias para ele, qual que é o acordo, porque vai ter uma parada no meio do ano. Aí precisa ver como é essa situação, porque se bobear, dia 21 hoje é dia 21 é amanhã. Amanhã. É amanhã. Foi Se ele não tudo isso. aparecer aí amanhã, ele já está caracterizado os 30 dias. Eu não sei como é que entra essa negociação de férias e tal. Mas, enfim, o Mas são prazo... 30 dias seguidos, já caracteriza. 30 Então, mas eu não dias. sei se ele está em férias. É, mas ele tem um período de férias, né? Não dá Que pra se- os caras colocar- fizeram um Mas é- acordo. Eles fizeram um acordo. Ó, quando tiver a parada da Copa do Mundo, nós vamos dar o Mas resto das férias. exatamente pra vocês. isso. O acordo que vale para o Martínez vale para todo o elenco. Então, mas juridicamente eu não sei como isso iria funcionar. Cara, eu Mas, de sei que qualquer é muito- maneira, há um mês que ele já está fora amanhã. Fora. Então, mas o silêncio da direção do Corinthians é que me perturba. Não, é terrível. O que deixa alguma coisa no ar, alguma coisa está acontecendo. Não dá para saber o que é. E olha, o Daria tempo- para saber se os caras falassem. Você comemora o Corinthians se livrado de transfer ban, o torcedor fica feliz, a torcida fica feliz com a situação, que resolveu, pelo menos por hora, essa situação, mas ao mesmo tempo não consegue capitalizar isso de uma maneira favorável. Já vem outro problema que eles não conseguem, se não resolver, pelo menos se posicionar, minha gente. Acho que esse é o grande problema dessa história. E é um caso que não é uma bobagem, né, Fernando? Não, e é residente, como você disse. Não é bobagem, não é a primeira vez e o Corinthians não se posiciona. O Dorival mostra, quando fala sobre isso, uma insatisfação, mas a diretoria não tomou uma posição ainda. Eu acho que cabe à diretoria vir a público falar o que vai acontecer, se ele vai ser multado, se ele vai ser afastado, quando que ele volta, que o torcedor não sabe. Então, assim, o Corinthians precisa tratar esse caso aí dessa indisciplina, porque é isso que está acontecendo, de uma forma mais dura. Passar um recado para os outros jogadores, porque senão vira bagunça. E o que parece... Vira bagunça. E o que parece é que, naturalmente, o Dorival deve ter conversado com o Marcelo Paes, com o presidente. E ao que parece, nem nessa conversa informal ou formal foi dada uma solução para ele. Tipo, tanto o que é está que acontecendo com o tá todo Martínez? mundo em silêncio. Exatamente. E não é um silêncio só deles para com os jornalistas. É um silêncio interno. Quer dizer, eu acho que o Dorival nem sabe o posicionamento que ele, Dorival, A pode próxima assumir. vez que um jogador sumir por qualquer situação, vai ter moral para cobrar como? Se você não se impor, eu duvido que se a diretoria chegasse e desse um prazo para ele, olha, você tem até X dias para você chegar aqui. Se você não chegar, a gente vai rescindir seu contrato ou vai te dar uma multa de X%, você não apareceria. Agora, o clube parece que está refém desse jogador, Está refém. entendeu? Essa situação deixa claro que está refém dele e de outros, porque está devendo. Está devendo. Por isso que os caras... É aí que você vê o tal do profissionalismo que o próprio atleta tem. Tem gente que... A Ponte Preta, ano passado, 4 meses de salário atrasado, foi campeão da Série C, cara. 10 meses. Saca? Um negócio brabo. Não, os caras fizeram greve lá. Não fizeram greve, mas jogaram com o Marcelo Fernandes lá, que fez um trabalho excepcional.
fez os caras, conseguiu convencer os caras a voltarem e foram campeões. Agora Primeiro tá em título nacional da Ponte Preta em mais de 100 anos de história. Agora está em último. Então, e agora Sim, que tá mal, aconteceu né? o quê? Também não dá para enganar toda hora. né? É isso, acho que o discurso do Marcelo já ficou velho. Né? E olha, voltando no Matheus Pereira que se apresentou, ele é formado na base do Corinthians, mas ele acabou saindo numa decisão de Copa São Paulo, tá aí a apresentação do jogador, quando ele teve uma cobrança de pênalti, ele deu aquela bendita cavadinha na final contra o Flamengo, tipo a gente viu o Brahim Dias na final da Copa Africana de Nações que a Bandeirantes mostrou, quis dar a bendita cavadinha, ele ficou marcado, o Alessandro, acho que era o diretor de futebol na época, se pronunciou, de repente o cara ficou sem clima. E eu gostaria de aproveitar e voltar nessa situação, porque é mais fácil você crucificar o jogador, o cara errou de bater desse jeito, mas é mais fácil você crucificar o cara, passam-se alguns anos, o cara volta, porque se voltou é porque alguma qualidade ele tem. Ele, de repente, poderia não ter sido mandado embora. Mas é aquela história, vamos resolver a situação, sempre tem que ter um bode expiatório. É muito ruim isso, né, cara? É aquela pressão que é mais fácil você, ainda mais quando é Podia ter garoto. acabado com a carreira do cara. né? Poderia. Ainda mais quando é garoto, né? Você já resolve para não ter a cobrança em cima de você, né? Então ele saiu, foi jogar fora, ficou 10 anos fora e agora está tendo a oportunidade de voltar para o clube que o formou. Eu acho que com outra cabeça também, né, Fernandinho? Mais maduro, rodado, é um outro jogador, sem dúvida nenhuma. Era um garoto quando fez a bobagem da cavadinha, né? Então, mas poderia... Hoje está fazendo outra coisa, poderia estar sentado aqui como estou falando. Poderia ter deixado de ser um atleta, O né? peso é outro, né, Fernandinho? Quando é da base, se fosse mandar embora, se tivesse essa cobrança toda em toda a cavadinha, né? Memphis deu a cavadinha, o né? Memphis, o Yuri tinha também. Pato. Pato. Alexandre Mas Pato. o Pato pagou o Louco Pato. Abreu é o culpado disso que ele fez em Copa do Mundo e deu Pato certo. pagou o Pato. Grande Louco Abreu. Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao novo canal do Timão, um canal para trazer sempre notícias em primeira mão para vocês aqui todos os dias, de domingo a domingo, então já deixa o like para dar aquela força pro canal e seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para você sempre estar recebendo aí em primeira mão, sendo avisado toda vez que um vídeo sai, tá bom? No canal. Fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo no espaço de comentário do canal, tá bom? É muito importante a participação de vocês, que ajuda o canal a crescer, né? Um canal novo, né? Um canal que começou agora, que precisa da força dos inscritos. Então, eu já agradeço pela força e mais uma vez peço, quem está chegando agora, se inscreva no canal e venha fazer parte, tá? Vou ficando por aqui, assim que surgir notícia a gente volta e joga aqui com vocês. Lembrando que cada vez mais o canal cresce, a gente faz mais vídeo para vocês, tá bom? Um forte abraço, tá bom? Até a próxima.